E aí que o Bitcoin chegou a $1000 essa semana. Isso me faz mudar a minha opinião sobre a moeda? Sim e não. E aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao meu carro. Hoje está fazendo menos 19 graus, brother. Só que tá um dia ensolarado, não tá muita nuvem no céu nem nada, então até que não tá tão ruim quanto você talvez imagine. Mas menos 19 graus ainda é frio pra caralho. Mas então, o Bitcoin, para começo de conversa, o que seria o Bitcoin? Alguns de vocês talvez saibam, alguns talvez não. O Bitcoin é uma criptomoeda, é uma moeda digital que existe na internet, ela não é centralizada, ela não tem um órgão que a emite, ela é produzida através de basicamente cálculos matemáticos. E a Bitcoin surgiu na internet, o que? 2008, 2009, agora eu me esqueço. E ela varia muito pouco na época, alguns centavos, e ela rapidamente foi adotada por um subgrupo da internet, vamos dizer assim, a galera mais anarcocapitalista, que eu já critiquei aqui no canal uma vez, já falei sobre os seus argumentos. Eles são muito favoráveis a uma moeda, uma economia, um sistema econômico que seja completamente desconexo do governo, em que o Estado não pode ir lá e fazer isso e mandar aquilo e tal. Essa ideia tem os seus méritos, obviamente. Os caras não são completamente malucos também, tem os seus méritos. Existem críticas desse modelo, e isso é assunto para outro vídeo, que é um assunto muito mais extenso. Mas basicamente o que acontece é que você precisa entender é o seguinte: surgiu essa moeda, não é controlada pelo governo, não é controlada pelo Estado, ela é deflacionária, então ela tende a aumentar de valor, ao contrário do papel da moeda fiat, que eles chamam, né, a moeda estatal, que tende a inflacionar. Os preços inflacionam, a moeda tende a perder o valor, né? Tem todas essas paradas econômicas e tal. Enfim, a questão é o seguinte: há muitos anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre alguns dos problemas do Bitcoin. E a comunidade anarcocapitalista, foi aí que eu acho que eles descobriram o que eu faço na internet. O Daniel Fraga, que Deus o tenha, acho que morreu, não sei o que aconteceu com o cara, fez vídeos me criticando, várias pessoas desse movimento me criticaram e tal, me chamaram de estadista, de esquerdista, porque pessoas maniqueístas são assim. Quando você critica alguma coisa da cartilha deles, eles automaticamente te colocam na caixa que tem o rótulo inimigo, e aí eles passam a te dar eles atribuem a você toda essa bagagem que você não tem. Esse cara me chamando de esquerdista. Outro dia no Twitter um cara me chamou de esquerdista porque eu critiquei o cristianismo. Daí você tira o nível da histeria e do maniqueísmo que controla o debate, se a gente pode chamar de debate, diálogo, se a gente pode chamar de diálogo na internet. Mas enfim, o Bitcoin teve seus altos e baixos, teve algumas subidas de preço, e aí teve alguns ataques de hackers às exchanges, que são basicamente mais ou menos um misto de banco barra bolsa de valores, onde se compra e vende Bitcoin. Várias pessoas perderam milhões de dólares ao todo, né? Vários clientes perderam muito dinheiro. E com isso o preço sobe, o preço vai, o preço cai, o preço sobe de novo. Algumas empresas aderem ao Bitcoin, algumas empresas param de aceitar Bitcoin. E aí aconteceu que nesse vai e vem, né? Eu tinha até esquecido do assunto por algum tempo, e aí saiu a notícia de que o Bitcoin chegou a $1000, até onde eu sei, é o valor mais alto que a moeda já teve. E aí muitas pessoas vêm correndo esfregar na minha cara: Easy, você falou que o negócio não dava certo. E aí, então, o potencial da ideia realmente é maior do que eu imaginava, porque 8 anos depois, hoje inclusive é o aniversário de 8 anos de Bitcoin, a parada ainda está sendo discutida e trocada e pá e tal. Então ela teve uma longevidade maior do que eu imaginava. Os problemas do Bitcoin como moeda, porque o Bitcoin na verdade ele age como ele existe como, ele tem uma dualidade partícula e onda. Ele é uma moeda e ele é também um commodity, né? Então, como moeda, eu continuo sendo cético, porque a moeda ainda é muito não user-friendly, é difícil você comprar Bitcoin, nem todos os mercados, nem todos os negócios aceitam Bitcoin. Ele não é muito fácil para o usuário comum. Bitcoin ainda é uma coisa daquele nerd mesmo que estuda a ciência da computação e tal. Não é para todo mundo, não é para o público leigo, então como moeda, o potencial dela é bem limitado. Como commodity, ele funciona porque é algo que tem um valor e as pessoas estão dispostas a pagar aquele valor por ele. Então, como commodity, eu nunca critiquei o Bitcoin como commodity, na verdade, porque qualquer coisa que tem um valor, por exemplo, eu jogo Magic, e até curioso, porque uma das maiores exchanges de Bitcoin, que até foi hackeada, acho que 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, a Mt. Gox, eu acho que é assim que pronunciam, ela nasceu como uma exchange de cartas de Magic, que funcionava muito da mesma forma. E o cara, que era um jogador de Magic, se tornou entusiasta de Bitcoin e converteu o site para um exchange que trocava e vendia Bitcoins. Então, tem isso. Como commodity, qualquer coisa que tem um valor e as pessoas compram e vendam, tá funcionando, obviamente. Eu sempre duvidei como é que se diz, do impacto que isso aí poderia ter, do potencial
como moeda. Como moeda eu não tenho essa crença toda que os caras têm. Até porque, esse que tá, os caras que são super proponentes do Bitcoin, eles são porque eles são muito, no caso, por exemplo, Daniel Fraga, os caras são anarcocapitalistas, eles são muito fiéis de uma certa vertente ideológica, eles nunca vão admitir nenhuma das falhas da parada, o que eles veem o Bitcoin como a salvação da economia, então é difícil você ter uma discussão objetiva com os caras. É bom ter um debate, porque de repente eles mostram o lado positivo que algumas pessoas não mostram tanto, mas eles não são a pessoa mais objetiva para você ouvir em relação a algo que envolve você investir o seu dinheiro. Algumas pessoas estavam lidando com o Bitcoin como investimento, por mais que seja mais, na verdade, especulação. Então, e tem um problema maior. O problema maior do Bitcoin, eu acho, além dessa dificuldade de você comprar e vender e trocar o Bitcoin em dinheiro de verdade e tal, é o fato seguinte: se o Bitcoin atingisse o tamanho suficiente, a massa crítica suficiente para de fato ser uma ameaça para os sistemas bancários, PayPal da vida, Visa, Mastercard, né, Bank of America, se esses caras são as forças mais poderosas da economia do mundo, sistema bancário, sistema financeiro, esses caras. Então eu acho muito, esse maluco tá entrando na minha faixa, é complicado, mano. Eu acho muito difícil que esses caras, com todas as conexões com as capitais, todas as casas brancas do mundo, os planaltos, os congressos, todo o poder que esse grupo tem, eu acho que é literalmente impossível que eles iam simplesmente aceitar que a sua supremacia financeira seja completamente exaurida dessa forma. Esses malucos com computador agora estão trocando as coisas, estão trocando dinheiro entre si e não precisam mais da gente. Eu acho que é muito mais possível. Esse que é o catch-22, que é o lose-lose situation do Bitcoin. Se o Bitcoin, de fato, algum dia chegar a esse potencial que os crentes no Bitcoin, que é a parada é quase uma religião, se você acessa os fóruns, você entende o que eu tô falando. Se a parada jamais atingisse esse nível de impacto, de usabilidade, de aderência, né, de adesão pública, eu acho que no outro dia você ia ver lobbies da indústria financeira capitalizando em cima da publicidade negativa que o Bitcoin tem por causa de coisas como o Deep Web, pessoas usando o Bitcoin para comprar coisas ilegais, contratar assassinos de aluguel na Deep Web, essas coisas assim. O fato dos hacks de exchange que, no caso, os caras, né, clientes dessas exchanges que foram hackeadas e roubadas, ficaram a ver navios, nada aconteceu, né, ninguém ia reaver o dinheiro, como a parada era completamente desregularizada, que é uma coisa que os anarcocapitalistas aplaudiam, ficou todo mundo fudido, porque não tinha nada que, né, não tinha ninguém ali olhando pro negócio e tentando manter algum nível de como é que se diz, de profissionalismo no negócio. Então, essa é a minha opinião. Continuo cético a respeito do Bitcoin como moeda, como commodity, obviamente está funcionando. Não sei se esse valor vai continuar em $1.000, talvez fique mais alto, não sei. Vamos ver no que dá, né? Coloque aí nos comentários o que você acha. Você tem fé no Bitcoin? Você acha que ele vai ser uma revolução? Você acha que é uma forma mais interessante de pagar por bens e serviços? Ou você acha que esse potencial todo aí não é essas coisas todas? E é isso aí, até a próxima, galera. É foda que o tanto de gente que vai estar esfregando na minha cara: olha isso, nobre, você falou mal de Bitcoin, agora o Bitcoin vale $1.000 e tal. O que eles ignoram é que pro cara trocar esses $1.000 pra dinheiro, meu amigo, você se prepare, porque vai ser sensacional ter que explicar isso pro fisco. Teve um cara que no Reddit postou uma moeda de 1.000 bitcoins, ou seja, vale $1 milhão uma moeda, né, de ouro e tal. E esse cara não tem como destrocar esse. Você imagina como é que você vai explicar pro fisco que de repente você tem $1 milhão do nada? Não vai dizer, ixi, rapaz.